Vamos abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, versos 11 a 18. 1 João, capítulo 3, versículos 11 a 18. Eu vou fazer a leitura, eu peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias a leitura da palavra do Senhor. 1 João 3, do 11 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Senhor Deus, te damos graças por tua palavra e rogamos que o Senhor nos capacite a entendê-la, ó Deus, e que pelo teu Espírito o Senhor nos faça te obedecer, Pai, com fé sincera, Deus, em nome de Jesus. Amém. Normalmente os filhos se assemelham bastante aos pais, né? E eu não me refiro apenas à semelhança física, mas eu me refiro neste momento aqui principalmente à semelhança comportamental. E é interessante que eu, por exemplo, muitas vezes eu vejo atitudes em mim que às vezes eu olho assim para usar uma linguagem que minha mãe costuma usar. Meu pai, é teu pai escritinho, né? É meu pai. E às vezes eu vejo atitudes que também me lembram da minha mãe, assim, puxa vida, eu estou fazendo isso e eu estou fazendo porque minha mãe faz, eu aprendi com ela. Não aprendi somente no sentido de ensino direto, mas de imitação, de você estar recebendo aquela influência indireta ali de ver todos os dias. E isso tanto vale para as coisas boas quanto para coisas ruins também, né? Comportamentos que também não deveriam fazer parte da minha vida e muitas vezes eu me pego assim, puxa vida, né? Então é muito comum a gente se parecer, né, com os nossos pais, isso é natural, né? Tem aquele dito popular, né? Esse não nega a genética, né? Esse não nega a genética. Então, embora os filhos não sejam iguais aos pais, existe algo da natureza dos pais que vai aparecer, vai transparecer, se manifestar nos filhos, na sua atitude, no seu modo de ser, né? Alguns falam até de maldição hereditária, né? Uma maldição quando pensam naqueles comportamentos ruins, mas não seria exatamente isso, ou não seria isso, né? Não é questão de maldição hereditária, é uma questão de assimilar maus comportamentos mesmo, como também o lado positivo, né, que eu comentei. As coisas boas, as virtudes também, elas passam, né? E elas passam de forma indireta. O filho vai vendo e aquilo naturalmente vai aparecendo na maneira dele de ser. Além também, né, da própria semelhança biológica. E esse texto aqui, né, ele é uma continuação do início do capítulo 3, que fala sobre os filhos de Deus, porque João está o tempo todo confrontando os filhos de Deus com os filhos do diabo.
De uma maneira bem específica aqui, os filhos do diabo são os falsos mestres, né? E aqueles que estão se desviando para segui-los e andando no caminho deles. Né? Aqueles que não estão ou não permanecem em Cristo, não andam na luz, andam nas trevas, não praticam os mandamentos. Isso eu estou rememorando palavras que foram ditas aqui nos primeiros 2 capítulos e nesse início do capítulo 3. Não andam na luz, não praticam os mandamentos, não permanecem em Cristo. Falam que conhecem a Deus, mas as obras desmentem aquilo que falam. Então, João está fazendo esse confronto. Por quê? Porque ele está alertando a igreja do Senhor para que ela permaneça em Cristo, para que ela não seja desviada por esses falsos ensinos, desses falsos mestres que diziam conhecer segredos de Deus, que os apóstolos e o povo de Deus não conheciam. E que para conhecer, para andar do jeito de Deus, os cristãos deveriam deixar de andar naquilo que ouviram desde o início e passassem a andar conforme esses falsos mestres. E aí João vem confrontando aqui no capítulo 3, ele chama a atenção da igreja para esse fato. Nós somos filhos de Deus. Ele fala do grande amor de Deus para conosco. Ele nos trata como os filhos, nos chama de filhos. E nós somos de fato, João diz, né? Nós somos de fato. E aí ele vai desenvolvendo o capítulo, né, o seu texto, e ele fala sobre os filhos de Deus, aqueles que têm essa esperança de serem como o Senhor Jesus é, de poderem vê-lo face a face e serem tornados semelhantes a Ele. E aí ele vai discorrendo sobre aqueles que têm essa esperança, ou seja, os filhos de Deus, eles se purificam, eles se santificam, eles buscam viver vidas que agradam a Deus, eles buscam andar na luz. Em contrapartida, aqueles que não buscam a santificação, aqueles que não buscam vida na presença de Deus, não são filhos de Deus. Aí João usa a palavra de uma forma bem escancarada aqui, são os filhos do diabo. O diabo é mentiroso, o diabo é homicida desde o início, e aqueles que vivem na mentira, aqueles que vivem na maldade, aqueles que vivem em todo tipo de perversidade, ainda que se digam conhecer a Deus e ter algum conhecimento secreto de Deus, eles não passam de embusteiros, eles são mentirosos, eles são filhos do diabo, eles não andam pela fé em Jesus Cristo, eles não praticam pela fé os mandamentos, os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles nem creem de fato aqui, né? João chama de anticristos. Eles negam que de fato Cristo veio em carne, eles negam que Jesus é o Cristo. E aí ele vai desenvolver sobre essa questão de os filhos de Deus não se deixarem enganar, praticar a justiça. E aí ele chega no verso 10, que é o verso logo antes do texto em que a gente vai meditar, e ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então ele vai passar a tratar de um assunto bem assim, bem concreto. Praticar a justiça pode parecer algo assim abstrato, né? Não é. Se a gente pensa no que a palavra de Deus ensina, que é o que a gente deve praticar, e isso é praticar a justiça, e aí ele coloca algo muito concreto aqui, né? Aquele que não ama a seu irmão não é filho de Deus, é filho do diabo, ele diz, né? E aí entra o nosso texto, e eu gostaria de meditar com a seguinte perspectiva em mente: os filhos de Deus amam seus irmãos. Os filhos de Deus amam os seus irmãos, né? E não somente os irmãos de sangue, né? Mas aqui é os irmãos na fé. Inclusive Jesus fala que até os ímpios, né, amam os seus familiares. Então não é somente nessa perspectiva, ou melhor, não é essa perspectiva. A perspectiva aqui é os irmãos na fé, né? Mas claro, vai envolver, se a gente
olha para o todo da palavra de Deus, vai envolver a nossa família de sangue e vai envolver até aqueles que não nos amam, né? Os nossos inimigos. Mas João traz o foco aqui para a igreja, para a família da fé. E aí ele diz nos versos 11 e 12: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, aquilo que foi pregado a eles, pelos apóstolos, pelos seguidores dos apóstolos, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. A gente já viu aí em alguns domingos atrás, Jesus comentando com base aqui em 1 João, lembrando aquele mandamento que o Senhor Jesus deu aos apóstolos. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim, de maneira muito estrita, não é um novo mandamento. O mandamento do amor, ele já vem desde o Antigo Testamento. Mas a forma como Jesus coloca ali, né? Vos ameis uns aos outros, né? Esse amor de um para com o outro, o amor de irmãos em Cristo. E aí, João relembra aqui, né? A mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Aí ele acrescenta: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Os filhos de Deus, e como eu disse, são aqueles, baseado aqui no começo do capítulo 3, são aqueles que têm a esperança de um dia estarem com Deus Pai e com o Senhor Jesus, e têm essa esperança também de serem tornados semelhantes a Jesus, de verem sua face. Os filhos de Deus vivem aqui conforme a expectativa que têm. Paulo trabalha muito com essa noção de a gente caminhar com base na nossa esperança. Então eles vivem, os filhos de Deus vivem, nós vivemos com base na expectativa que nós temos. Ou seja, os filhos de Deus se santificam no mundo. Os filhos de Deus se purificam. Eles buscam uma vida de conformidade com a palavra de Deus. Isso tem a ver com a maneira como tratamos os nossos irmãos no Senhor. Então, assim, eu busco uma vida de santificação. Como é isso? João aqui está colocando algo bem concreto. Como que eu lido com os meus irmãos em Cristo? Será que é com engano? Será que é com dissimulação? Com reservas? Falando bem, mas guardando algum tipo de rancor no coração? Querendo me beneficiar? Usar a amizade somente para me beneficiar de uma maneira assim, indevida? Não é que quando a gente se relaciona com outro, eu quero o meu mal. Não me relacionar com vocês porque eu quero o meu... Não. A gente quer o bem de todos, inclusive o nosso. Mas existem aqueles que muitas vezes, num relacionamento com outra pessoa, ele está querendo um benefício assim, de uma maneira desonesta, de uma maneira que é prejudicial para o outro. Mas ele não está se importando com o outro, ele só está pensando em si. Os falsos mestres eram assim, né? Os mestres gnósticos. Você pega assim, o Evangelho de João, a primeira carta aqui de João, ele traz algumas características. Em algumas cartas de Paulo, ele também traz algumas características desses falsos mestres. Então eles enganavam, eles seduziam, eles lucravam de forma desonesta, eles viviam em adultério e diziam que isso não tinha problema, porque afinal o espírito deles estava ligado com Deus e aquilo que eles faziam no corpo não importava. Apocalipse trata até sobre esses ensinamentos, as cartas de Apocalipse, Nicolaítas e outros. Então, não existe de fato comunhão com Deus se na hora que eu lido com o meu irmão, eu estou sempre lidando de uma forma desonesta, enganosa, maldosa. Então João está sendo bem claro aqui. Isso tem a ver com a maneira como tratamos os nossos irmãos. O amor mútuo é a marca dos filhos de Deus. O amor mútuo caracteriza a igreja de Cristo. E João contrapõe aqui esse amor mútuo dos filhos de Deus à inveja, ao ódio e ao assassinato cometido por Caim contra o seu irmão Abel. Ele fala aí no verso 2, né?
no verso 12. Amemos uns aos outros, não segundo Caim, que aquilo na verdade não era amor, né? Ele era do maligno, e por isso ele matou seu irmão. Caim e Abel, né, os primeiros dois filhos de Adão e Eva, nascidos já na condição de pecado, na condição de uma relação quebrada com Deus, porém nascidos debaixo de uma promessa que Deus fez àquele casal. Deus disse que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isso tinha um significado redentivo. Alguém que viria de Eva seria responsável por restaurar a comunhão de Eva e de Adão e de toda a sua família posterior com Deus. Destruir o diabo e restaurar a aliança com Deus. Então, tanto Caim quanto Abel nasceram debaixo dessa expectativa. Caim, inclusive, era o mais velho. E Abel, o seu irmão mais novo. Eles, como eu disse, nascidos, porém já em pecado. Caim, esse texto é lá em Gênesis 4. Caim era um agricultor, um lavrador. Abel era um pastor de ovelhas. E o texto diz que os dois ofereceram uma oferta ao Senhor. O texto não dá muitos detalhes, porém ele diz uma coisa assim, que pode quase passar despercebida, que Abel deu das primícias do seu rebanho. E Caim, só fala assim, que Caim deu uma oferta da sua colheita lá, ele deu uma oferta, fez um sacrifício ao Senhor. Porém, Abel deu das primícias. Então, isso, de certa forma, já reflete algo do coração dos dois. Num lado, um coração egoísta, que é, vou tirar alguma coisa aqui para Deus. E no outro lado, alguém que tem um coração em Deus, que se deleitava em Deus. Então, tirar das primícias, ou seja, tirar o melhor do rebanho ali, das ovelhinhas nascidas daquele rebanho, e sacrificar ao Senhor, tinha um significado muito forte de deleite em Deus, de amor a Deus sobre todas as coisas. Mas aí o texto diz que Caim ficou muito furioso, e com essa fúria toda, ele foi lá, ele ficou com inveja, com ciúmes, e ele chamou o seu irmão e ele assassinou o seu irmão. Então, João aqui chama a atenção, rememora esse ato de Caim, que matou o seu irmão Abel. Agora João diz algo interessante: Caim era do maligno. Caim era do maligno. A sua atitude, o seu coração, aquilo que ele fez com Abel, revelou o coração dele, revelou o que ele alimentou, o que ele vinha alimentando em seu coração: inveja, ciúme, maldade. E Caim aqui é colocado como um símbolo, como a figura aqui, o ícone dos filhos do diabo neste mundo. Os filhos do diabo assassinam, os filhos do diabo odeiam, os filhos do diabo ficam guardando ressentimento, ficam alimentando inveja e ódio. A inveja pode desenvolver ódio, e esse ódio pode agir de fato e vir uma atitude como essa. É claro que nem todos, a grande maioria das pessoas no mundo não tiram a vida de outras pessoas e nunca vão fazer isso. Mas a gente viu Jesus falar que o problema é que Deus conhece aqui dentro. Então, se eu desejar o mal, se eu alimentar maldade contra o meu próximo, meu coração, Deus sabe, e isso já se caracteriza como a desobediência, como a quebra do mandamento do Senhor. Então, Caim aqui, ele é declarado como alguém que era do maligno, como alguém que era do diabo, e por isso ele fez o que fez, né? O diabo foi homicida desde o princípio, está lá no Evangelho de João, capítulo 8, Jesus fala sobre isso. Os filhos do diabo mentem e são assassinos.
Na maioria das vezes, como eu disse, eles não matam literalmente, mas odeiam e dissimulam. Deus esquadrinha os corações, Deus conhece os pensamentos ocultos alimentados por todos os homens. Deus conhece os filhos do diabo. Os versos 13 a 15. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Como eu disse, o mundo aqui é referente a Caim. Caim é um símbolo, ele ilustra o mundo. Os filhos do diabo, aqueles que vivem na perversidade, aqueles que andam nas trevas. E os cristãos aqui, os crentes em Cristo, são de fato relacionados a Abel. Hebreus trata sobre Abel, inclusive. Nós somos aqueles que são odiados pelo mundo. Isso não deve causar espanto. Isso não deve causar espanto. A marca dos filhos de Deus é que eles amam seus irmãos. Isso, inclusive, evidencia a vida eterna presente neles. Amar os irmãos é uma evidência da vida de Deus jorrando do coração. A marca do mundo, a marca dos filhos do diabo, dos anticristos, é odiar os filhos de Deus por isso. É por isso que nós não devemos nos maravilhar, assim, puxa vida, olha, as pessoas estão odiando a nós, as pessoas estão odiando o povo de Deus. Isso não deve espantar. Se o mundo nos odeia, é porque de fato Deus está conosco, é porque de fato o Espírito de Deus habita em nós, habita conosco, é porque de fato nós estamos andando nessa comunhão santa com o Senhor, em obediência, em fidelidade, crendo e assim buscando viver a palavra de Deus no mundo, vivendo em amor. A gente viu semana passada, domingo passado, interessante é que a mídia relatou como manifestantes, terroristas, anticristos, lá no Chile, aqui pertinho, foram às ruas, incendiaram igrejas, a igreja, a torre da igreja caindo lá, pegando fogo, e eles vibrando de alegria, tirando foto, fazendo pose dentro da igreja incendiada, pichando lá dentro, morte ao Nazareno, em espanhol, morte ao Nazareno. Não, isso não deve espantar a nós. Isso não deve espantar. Na verdade, em outro lugar, Jesus vai dizer que nós devemos nos alegrar. Bem-aventurados nós somos. Lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus fala que nós somos bem-aventurados ao sermos perseguidos por causa da justiça, ou seja, ao sermos perseguidos por querermos viver no mundo conforme a vontade de Deus. Os filhos do diabo estão no mundo. E eles não estão no mundo, assim, amortecidos. Eles estão no mundo odiando e colocando o seu ódio para fora através de atitudes, algumas vezes de uma maneira bem radical, como aconteceu lá no Chile, algumas vezes de uma maneira velada, usando burocracia para tentar cada vez mais tolher a nossa liberdade, para tentar nos enclausurar, e até para chegar às vezes de fato de criminalizar o cristianismo. O caminho já está sendo percorrido para isso. Criminalizar a palavra de Deus, por exemplo, como homofóbica e como outras coisas mais, e daí criminalizar quem tiver a ousadia de abrir a boca para declarar o que a palavra de Deus diz. Isso não deve nos causar espanto. E aí João, ele diz algo bem interessante nesse final aí, que na parte final do verso 14 e 15, ele diz: aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ele relembra aqui as palavras de Jesus: quem odeia é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Ele está morto em seu pecado.
Ele está vivendo sem Deus no mundo. Essa é a marca dos filhos do diabo, mortos que vivem, de certa forma, né? Vivem no corpo, vivem esta vida, mortos espiritualmente, que vivem esta vida para caminhar contra Deus e contra o povo de Deus. Os assassinos não têm parte com Deus, eles não têm a vida eterna permanente em si, mas vivem debaixo da ira de Deus, caminhando para o inferno. Como Jesus disse, que quem odeia a seu irmão, que quem insulta seu irmão, está sujeito à condenação, está sujeito a um inferno de fogo. Claro que essa condição pode mudar se houver arrependimento. Mas se não houver arrependimento, não é que assim, existe aqueles que estão com Cristo, aqueles que estão com o diabo e aqueles que estão no meio, ainda no impasse. Não. Quem não está com Cristo está com o diabo. Quem não é de Deus é contra Deus. E quem não é de Deus, quem é contra Deus, está debaixo já da ira de Deus. A questão é que enquanto houver vida neste mundo aqui, enquanto Cristo não voltar, existe a possibilidade do arrependimento e da passagem da morte para a vida, do novo nascimento através do Espírito que quebranta o coração pela palavra do Evangelho e lava do pecado e traz para a vida. Mas a caminhada de quem está caminhando sem Cristo é a caminhada para o inferno. E aí a parte final, os versos 16 a 18. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É interessante aqui, Cristo faz o antagonismo a Caim. Enquanto Caim odiou e matou, Cristo amou e deu a vida. Ele fez o contrário. Ele é que morreu para que os seus amigos, para que os seus irmãos tivessem vida. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E aí, aqueles que recebem a vida de Cristo fazem o quê? Devem dar a própria vida pelos irmãos. Aí João, nem todo mundo vai ter que cometer, exercer a melhor palavra, esse ato heróico de dar a vida pelo outro. Nem todo mundo. De vez em quando aparece alguém que toma uma atitude assim, que ela acaba morrendo para que o outro viva. Mas na maior parte das vezes a gente vai passar uma vida inteira, grande até, e não vai ter uma necessidade disso. Aí João coloca de forma bem prática aqui, algo do dia a dia. Não tem que esperar o dia aquele dia em que a minha vida possa ser colocada em risco pelo meu irmão. Não, tem situações do dia a dia. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ver o irmão padecer necessidade e não se importar, fechar o coração, de fato já é não amar, de fato já é estar andando contra Deus. Claro que João aqui não está dando detalhes, existem os embusteiros, existem os enganadores, existem aquelas pessoas que podem querer lucrar desonestamente, querer assim, fingir-se padecido. Isso existe. E a Bíblia, em outros lugares, trata desse assunto. Mas o ponto aqui é, se alguém de fato tem necessidade, e o crente, o cristão, o servo de Cristo, o Filho de Deus, fecha o coração e não socorre, ele de fato não está amando. O parâmetro do amor é o Senhor Jesus. A atitude máxima do amor foi dar-se a si mesmo em nosso favor. Através da vida dele, nós conhecemos o que é o amor. Jesus deu sua vida por nós. Em decorrência desse fato, desse amor, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso não é uma abstração, irmãos. Não é algo de boca, não é algo assim, eu tenho um sentimento. E é interessante aqui
que no exemplo de João, ele coloca assim, o seu irmão, porque é muito fácil a pessoa dizer assim, eu amo as pessoas, eu amo a humanidade, né? Ver, claro, quem puder ajudar e quiser, deve ajudar, mas ver lá aquelas propagandas, né? Doe lá, Médicos Sem Fronteiras, aos meninos na África e tal. Claro, tem gente lá precisando, e eu não digo assim, se um dia, lá na frente, depois que você fizer aquilo, você... Não, se você quiser ajudar, ajude. Né? A quem você quiser ajudar, que de fato estiver precisando. Mas o ponto que João coloca aqui é bem concreto. É aquele irmão que está na sua frente, que você convive, ele está precisando. Não é humanidade, não é um sentimento abstrato assim. Não, é olhar para alguém que está precisando e ajudar. Né? O amor se concretiza, não é somente sentimento, é sentimento que vai à ação, que vai à prática. Enquanto Caim assassina, Cristo se sacrifica por seus irmãos. O amor de Cristo foi manifestado em sua encarnação, porque ele esvaziou-se, ele, de certa forma, abriu mão de sua glória para se tornar um homem mortal, sujeito a circunstâncias como nós somos, a fraqueza, a dor, a fome, a falta de uma boa noite de sono. Ele já nos amou aí ao se tornar ser humano, em sua encarnação, e assim ao longo de sua vida, ao longo de seu ministério, e o ápice desse amor foi de fato a sua morte, o se entregar para que nós tivéssemos vida. Quem está em Cristo, quem é filho de Deus, como João diz, nós de fato somos, deve, assim, amar os seus irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Eu me alegro de Deus por ver a Filadélfia sendo uma igreja que de fato mostra isso em prática. Mas nós nunca podemos achar assim, agora eu cheguei no patamar. Se a pessoa começa a pensar assim, ela já está na soberba, ela já está caminhando na soberba. A gente precisa descer cada dia mais, para que cada dia mais Cristo cresça e apareça em nós.